pessoal, hoje nós damos início, mais uma vez, à nossa série de catequeses à distância e hoje nós trataremos sobre a veneração dos santos. Bem, toda vida que nós falamos sobre a veneração dos santos, alguém nos cita a passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, onde fala que Deus proibiu ao povo israelita de que se construísse ídolos, que se construíssem imagens. Mas nós temos que entender o contexto disso. O povo de Deus, que era o povo israelita, eles viviam numa terra chamada Terra de Canaã. E essa terra ela era cercada de pessoas que adoravam falsos deuses, que não era o nosso mesmo Deus que elas adoravam, mas outros deuses. Então, Deus, para que os israelitas não aprendessem aquele mau costume, aquelas coisas errôneas que os outros faziam, proibiu de se construir ídolos, se construir outros deuses falsos para adorarem no lugar dele. Então, Deus não proíbe de se fazer imagens, mas proíbe de se construir outros ídolos, outros deuses falsos. A prova disso, que Deus não proíbe de fazer imagens, é que esse mesmo Deus, ele ordenou a Moisés que fabricasse a imagem de 2 querubins, e mandou pintar a imagem daqueles 2 querubins sobre as cortinas do tabernáculo. Então Deus não proíbe de se fazer imagens, proíbe de fazer ídolos, outros deuses. Tanto que os querubins, a imagem dos querubins foi colocada sobre a Arca da Aliança, que era muito sagrada. O lugar onde se guardava a Arca da Aliança era o lugar onde a presença do próprio Deus habitava. Então, nós devemos entender qual a diferença de ídolos para as imagens. Um ídolo, ele substitui o único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Deus está aqui, as pessoas tiram Deus do seu lugar e colocam outros deuses falsos. Isso é idolatria, uma adoração a outro ídolo, a outro Deus falso. E é isso que Deus proíbe, que Deus condena, diz para as pessoas não fazerem. Aqueles ídolos, aquelas pessoas, são atribuídos poderes divinos, são oferecidos sacrifícios para aqueles outros deuses falsos que não existem. Então é isso que Deus proíbe, a idolatria, o culto aos ídolos, que tiram Deus do seu devido lugar. Bem, qual a diferença então de ídolo para imagem? A imagem, pessoal, é um objeto que apenas lembra a pessoa que está ali representada. Por exemplo, você tem a foto de alguém na sua casa, de alguém muito querido, e você se lembra daquela pessoa toda vez que olha aquela foto. As imagens também, a mesma coisa conosco. Quando olhamos para a imagem do santo, nós nos lembramos que aqueles homens e mulheres que estão ali chegaram à santidade, já estão no céu por graça e obra do nosso Deus que santificou. Lembrem-se que Deus Pai é Criador, Jesus Cristo é o Filho Redentor e o Espírito Santo é santificador. Então os santos não se santificaram só, mas o próprio Deus os santificou. Então pense que quando nós olhamos para aqueles santos, nós vemos exemplos de vida, exemplos de santidade, modelo para que nós possamos seguir aquele mesmo caminho, aquela mesma vida. Pensem também que os padres e monges, freiras, bispos, quando pegavam cristãos que não sabiam ler, educavam aquelas pessoas com imagem de santos. As pessoas não sabiam ler o Evangelho, então como os santos tinham vivido tão bem o Evangelho, tão bem uma vida cristã autêntica, os padres e os bispos mostravam para eles a imagem dos santos, explicavam, olha, São Francisco viveu assim, conforme o Evangelho, Nossa Senhora assim, conforme o Evangelho, Santa Teresinha também. Então aquelas imagens eram formas também de catequese, por isso que se pintava a imagem dos santos, nas paredes da igreja, se construíam as esculturas dos santos, tá bom? Então nós devemos diferenciar o que é adoração e o que é veneração. Muitas pessoas falam por aí que nós adoramos os santos. Isso não é verdade, pessoal. Adoração, o culto de latria, adoração vem da palavra grega latria, ela só é dada, pessoal, a Deus, toda adoração, toda glória, toda honra e todo louvor. A igreja nos ensina isso, que é para ser dada somente a Deus. Por isso que nós falamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então nós vemos que a nossa igreja, nós católicos, só adoramos, só damos glórias ao nosso Deus, pessoal, tá bom? E a veneração, o que é? Bem, venerar significa honrar. Significa respeitar. Quando você venera aquela imagem daquela pessoa que foi muito exemplo na sua família, aquele seu antepassado,
você não está adorando ela, você está respeitando, você está honrando a pessoa que ela foi. E você também pode estar se inspirando naquela pessoa. Olha, quando eu crescer eu quero ser que nem o fulano, né? Olha só que maravilha. Então o que nós fazemos com os santos não é adoração, mas veneração. Nós olhamos para a imagem deles e nós honramos, né? Nós respeitamos e, em primeiro de tudo, nós desejamos ser que nem aquelas imagens que nós estamos vendo, né? Homens santos, homens bondosos, que viveram uma vida santa, cristã, heróica, irrepreensível, agradável a Deus, tá bom? Então os santos são um modelo de inspiração para nós, porque nós somos chamados a ser santos, né? Então, quanto à veneração dos santos. Pessoal, essa veneração é composta por 3 momentos. Toda vida que a gente vai rezar para um santo, em primeiro lugar, nós damos honra e glória a Deus. Por quê? Bem, primeiro, porque Deus a merece, né? E segundo, né, porque foi Deus quem santificou a vida daqueles santos. Não foram os santos sozinhos, né? Imaginem vocês que quando um artista pinta um quadro, né, nós damos glórias e nos impressionamos com o artista. Né? Da mesma forma como Deus, né, quando Ele pinta, quando Ele cria, né, a vida daquele santo com tamanha perfeição, com tamanho carinho, e aqueles homens e mulheres começam a ser exemplos heróicos de fé cristã. Né? Nós não damos glória ao santo, damos glória a quem o fez, a quem o santificou, e quem foi? Foi Deus. Tá bom? Então, toda vida que a gente vai rezar para um santo, nós primeiro damos glórias a Deus, tá bem? Depois, nós fazemos uma súplica, né? Fazemos um pedido a Deus pela intercessão daquele santo, né? Que nós estamos lá diante dele. Porque nós vimos na catequese passada que os santos podem nos ajudar prestando favores espirituais, porque estão lá pertinho de Deus, né? E, em terceiro lugar, né? Quando nós ficamos olhando para aquelas imagens, né? Nós sentimos no nosso coração um desejo de ser igual àquele homem, né? Olha como São Tarcísio era santo, né? Era uma criança como eu e foi santa e obediente a Deus e exemplar no Evangelho. Olha como São Francisco foi santo, entenderam? Então, os santos são para nós como exemplos. Nós não estamos adorando ele, nós estamos adorando a Deus, dando glória a Deus pela santificação deles. Os santos servem também para nós como auxiliares, né? Que nos ajudam concedendo os favores espirituais que nos ajudam a chegar no céu, né? E os santos, né, nos estimulam a seguir aquele mesmo exemplo, porque nós somos chamados a ser santo e a viver o Evangelho tão bem quanto aquela pessoa viveu. Tá bem, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bem? Oh